prosseguindo com a exposição acerca de noções da Revolução Francesa, eu volto ao comum dos historiadores. Essa expressão eu a conheci numa conferência do professor Plínio Correia de Oliveira, em 1970, a respeito da Revolução Francesa. O comum dos historiadores, dizia o professor Plínio, cantava, glorificava a liberalização do homem através da Revolução Francesa. A Revolução Francesa lançou novas bases de liberdade. Aliás, o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que beleza, igualdade, fraternidade, todos querem ser irmãos, igualdade, segundo eles, para evitar a opressão daquele que é mais sobre os que são menos, como se os homens fossem desiguais. Todos os homens nascem desiguais. Um não é igual ao outro em habilidade, em inteligência, em capacidade artística. Não existe esta igualdade e, portanto, esta desigualdade acidental do homem marca a vida de cada um. Um terá mais disposição para o trabalho e o outro menos. O que trabalha mais ficará mais rico. Mas a Revolução Francesa, na sua utopia, a utopia quer dizer uma invenção, queria estabelecer no mundo um outro reino. Não o reino da monarquia francesa, mas o reino da igualdade. Então era contra toda sujeição do homem pelo homem. Mas o que é sujeição? É escravidão? Não. A sujeição é do aluno em relação ao professor. É o que nós estamos vendo hoje em dia. A sujeição é dos filhos em relação aos pais. É o que nós vemos há muito tempo passando-se aqui no Brasil e no mundo inteiro. Portanto, nós refutamos esta falsa ideia de igualdade e de fraternidade, e que foi um engodo, quer dizer, uma mentira para seduzir os homens, levando-os a aceitar os falsos princípios da Revolução Francesa. Darei um exemplo de um dos crimes mais hediondos da Revolução Francesa. É o exemplo de Madame Elisabeth. Madame Elisabeth, a princesa Elisabeth, irmã do rei. Vivia na corte de Versailles, que os revolucionários diziam é uma corte de corrupção, de ociosidade, de gozo da vida. Uma das irmãs dela é beatificada. Está nos altares, é a Beata Clotilde de França. É uma senhora extremamente virtuosa. Virtuosa como virtuosa foi Madame Elisabeth, de quem falamos neste instante. Ela cumpria com seus deveres na corte. Ela tinha que receber embaixadores, receber outros príncipes que visitavam Versailles, porque não havia na Europa um príncipe que se desse um valor que não fosse a Versailles. Alguém que não conhecia Versailles é mais ou menos como um sacerdote italiano que não conhece Roma. Era preciso ir a Versailles. Bom, ela era de uma imensa piedade. Embora frequentando a corte, ela preferia uma vida de orações. Então, o rei, seu irmão, Luís XVI, deu a ela uma pequena casa próxima do Palácio de Versailles, onde ela se recolhia em orações e obras de caridade. Ela era famosa pelas obras de caridade, assistência aos pobres, roupas para os pobres, cobertores, ela dava para comida. Ela preferiu esta vida, uma vida que ela levava à semelhança da vida das freiras, em certas ordens religiosas, por exemplo, como as Irmãs de Caridade, fundada por São Vicente de Paula, e que fizeram um trabalho extraordinário na França e no Brasil, no interior do Brasil, educando as moças, estas freiras, elevando-lhe o espírito dado por uma boa formação religiosa. Madame Elisabeth, por causa da sua vida
recolhida de piedade, da sua pureza, ela era odiada pela Revolução. A Revolução, tendo matado seu irmão, Luís XVI, matado sua cunhada, a rainha Elizabeth, prendeu-a também e levou-a a juízo. Mas ela não tinha nenhum crime, não foi possível apresentar nenhum crime contra Madame Elizabeth, a princesa Elizabeth. Ela foi, mesmo assim, foi levada ao Tribunal Revolucionário e o juiz, quer dizer, era um sanguinário que se proclamou juiz, Fouquier-Tinville. E Fouquier-Tinville a condenou à morte. A razão era que ela nasceu num berço principesco. E aqueles que nasceram na corte não podiam viver, independente de virtude. Aí nós vemos o ódio. Essa era a fraternidade da Revolução Francesa. Matou-a. Este era o espírito da Revolução Francesa. Uma jovem, ela era jovem, condenada à morte. A morte tem uma majestade, porque a morte ela é imposta por Deus como um castigo resultante do pecado original. Todos nós respeitamos a morte, até mesmo um bandido, uma vez executado, respeita-se o cadáver dele. Antes de ser executado, antes de sua morte, em muitos, é um hábito em muitos países, em muitas prisões, a última refeição de um condenado. Se ele chama um sacerdote para dar-lhe assistência espiritual, com mais forte razão. Até mesmo o bandido, na hora da morte, todos se curvam diante dele. Ele deve morrer, mas com o devido respeito pela majestade da morte. Eu descrevo uma situação já passada. Hoje não existe mais isso, não existe condenação à morte, mas quando havia pena de morte nos países, assim era. Muitos bandidos foram executados, criminosos de guerra foram executados, mas havia um respeito. Ela foi condenada por Fouquier-Tinville em meio a sarcasmo. Como foi o sarcasmo usado em relação a Madame Elizabeth, ela foi condenada junto a 25 outras pessoas. Entre eles, haviam muitos nobres, senhoras e homens da nobreza. Havia marqueses, havia condessas, entre eles. Uma delas era a marquesa de Senozan, com 73 anos de idade. Ora, naquele tempo, vivia-se 45 anos, 50 anos, com 73 anos de idade. Essa marquesa, que crime ela podia ter feito nessa idade? Ela estava aterrorizada. E Madame Elizabeth a consolava. Ela, moça, Madame Elizabeth disse: a senhora viveu 73 anos. Ofereça os anos que a senhora viveria ainda a Deus para que Ele a acolha no céu, porque a senhora vai para o céu. Nós somos mártires porque morremos pela nossa religião e pelo nosso rei. Uma outra dessas damas condenadas era Madame de Montmorin, condessa também. Foi condenada junto com o filho, Calixto. E ela não queria ser executada junto com o filho. Ela dizia: podem me matar, mas meu filho é jovem, tem 23 anos. Ele tinha servido o exército em batalhas no exterior. Implacável. O filho ver a mãe ser executada, ou eu não sei quem foi morto primeiro, a mãe ver o filho jovem ser executado. Foram todas presas, encarceradas, e a data foi marcada em que elas seriam guilhotinadas. Acontece nessa prisão, na prisão da Conciergerie, que eu visitei muitas vezes, sombria, fria, quartos escuros. Havia celas, 3 celas diferentes. Uma para os que podiam pagar
a sua permanência na prisão. Então tinha uma cama e uma mesa, e eles podiam escrever, e tinham direito a sair e ir a um lavatório. A outra chamava a cela dos pailleux, quer dizer, aqueles da palha. Eles não podiam pagar, dormiam na palha, no chão frio, no frio europeu. Toilette, eles tinham um recipiente em que os presos, não eram um por cela, eram 3 ou 4. Ali faziam suas necessidades, um na frente do outro, e aquele recipiente não era retirado da cela imediatamente. Imagina o odor pestilencial que tinha aí. E a terceira cela não tinha nem palha. Ou se dormiam de pé ou acocorado. E as suas necessidades eram esparramadas por toda a cela. Até ainda hoje a visita dessas celas nos faz tremer. Como é possível a maldade humana? A fraternidade da Revolução Francesa. Como é possível a maldade humana chegar neste ponto? Bem, às 5 horas da manhã, no dia da execução, vinha um monstro sujo, muitos deles drogados, eles tomavam para cortar o cabelo das mulheres. E isso nós vemos nos desenhos de Maria Antonieta sendo levada para a guilhotina, porque o cabelo atrapalha a lâmina da guilhotina. Por mais pesada que seja a lâmina da guilhotina, o cabelo oferece uma resistência. Então era preciso raspar o cabelo das senhoras, deixar a nuca livre, para que facilmente a lâmina caindo rapidamente as degolasse. E estes que vinham cortar o cabelo dela já passavam a navalha no pescoço e diziam a ela: vai se habituando com o ferro frio na sua nuca. Sarcasmo em relação àquelas senhoras finas, senhoras que frequentavam a corte. Eles diziam também para ela: está bem cortado o seu cabelo, como se fossem os cabeleireiros que elas tinham para arrumar os seus penteados no cotidiano ou nos dias de festa. Sarcasmos, deboche daquelas que estavam a um passo da morte. As mãos eram amarradas às costas. Tudo isso tem desenhos da época. O famoso pintor David, da Revolução, ele era pago pela Revolução, assim desenhou Maria Antonieta indo para o cadafalso. Atravessavam a multidão que jogava imundícies neles, gritavam. Era gente paga, porque eles eram amados pelo povo, mas o povo estava oprimido, quem falasse morria. Havia a famosa lei dos suspeitos, a maior abominação legal já existente na história, antes das abominações da Rússia soviética. Bastava que uma pessoa fosse suspeita para que ela fosse condenada. Então ninguém queria ser suspeito de não aplaudir a Revolução. Quem não aplaudisse a morte dos condenados, quem não se regozijasse com o sangue derramado aos borbotões pelas guilhotinas, era o suspeito de não ter entusiasmo pela Revolução. Ele poderia então tramar contra a Revolução, era preciso matá-lo também. E assim foram mortos. A multidão cercava a guilhotina. Um sacerdote, bom sacerdote, disfarçado, tinha comunicado através de um emissário com Madame Elizabeth, dizendo que daria a ela absolvição de seus pecados antes da morte. Porque o juiz, o Fouquier-Tinville, quando ela pediu para se confessar, depois de ter ouvido a sentença de morte, disse: não vamos incomodar nenhum capucino para vir aqui atendê-la. Negaram-lhe a confissão. Eles chegam, sobem no cadafalso, era alto, porque o povo precisava ver aquela cena de sangue e de carnagem. Todas as 26 pessoas se sentam num banco e são chamados nome por nome. Todos se levantam. Se era homem, eles faziam uma inclinação diante dela, porque ela era da família real, irmã do rei. Se era mulher,
Elas se ajoelhavam diante dela e ela osculava esta que ia para a guilhotina, dizendo: coragem, minha filha, Deus a receberá. Uma senhora, Madame de Crussol, foi a primeira a ser chamada. Com imponência, com elegância, fez a mesma reverência que ela fazia na corte no dia das grandes recepções. Não havia demonstração de medo, de pavor, não havia choro. A força de Madame Elizabeth as sustentava. Ela não queria nenhuma forma de fraqueza. Piedade, sim. Oração, sim. Ela rezava o tempo todo por cada uma daquelas, ou cada um daqueles que era posto na guilhotina. Ela fazia uma oração. E era uma cena terrível. A pessoa é posta deitada, de bruço, amarrada. E aquela lâmina que cai, o barulho que fazia, até o povo se estremecia, sendo aquela cabeça rolou. E o sangue, o corpo humano tem 5, 6, 7 litros de sangue, o sangue jorrava. Imagina 26 pessoas mortas num espaço de 15, 20 minutos, o que era? Havia uma canaleta para conduzir o sangue até um bueiro. E o sangue corria. E a praça assistia. Quando ela, ela foi a última a ser guilhotinada. Quando a penúltima senhora se levantou, ajoelhou, ela osculou. Era o encontro de duas cabeças que dentro de instantes rolariam dentro do cesto. Era um cesto que pegava as cabeças. Madame Elizabeth disse: minha filha, força, coragem. Mas tudo isso dito segundo o protocolo de corte. Antes de morrer, ela rezou o De Profundis, que é uma oração da Santa Igreja. Do fundo da minha situação, ó meu Deus, eu clamo a vós, piedade. Ela foi a última. E ela morreu com extrema beleza, porque ao ser deitada de bruço, junto aos trilhos por onde corre a lâmina da guilhotina, um lenço, em francês se diz écharpe, que cobria o seu pescoço, era moda, todas usavam. E ela estava vestida simplesmente. Esse lenço cai, porque ela foi mais ou menos jogada em cima daquela espécie de cama em que era amarrada para não se mexer. Alguém podia mexer no momento da execução. E quando cai aquele lenço, ela se vira para o carrasco e diz: Monsieur, tratou, era um monstro aquele homem. Disse: Monsieur, por amor que o senhor tem à sua mãe, cubra-me. Porque na sua pureza e na sua castidade, no seu grande pudor, ela não queria que o pescoço, uma parte não pudenda, aparecesse. A cada executado, cada vez que caía uma cabeça, era o sinal para rufarem os tambores. E os tambores não paravam de rufar, e o povo aclamava: viva a República, abaixo a nobreza. Gente paga, hoje em dia. Em 1989, quantos livros foram publicados sobre a Revolução Francesa, e que essa gente era paga, como os nossos amigos do PT, com a camisa do PT, que iam em demonstração de Lula, R$50 para cada um. A Revolução não muda, era a mesma. Bem, o chefe dos tambores, que dava ordem, rufar os tambores, vendo a cabeça de Madame Elizabeth tão pura cair, desmaiou. Ele desmaiou, foi levado fora, teve uma síncope cardíaca mais tarde, 2, 3 horas depois, não sei quando, e morreu. Esse é um revolucionário. Esse é um homem perverso, acostumado a ver sangue
e acostumado a ver o massacre de inocentes, ele morreu ao ver a cabeça daquela virgem inteiramente inocente rolar dentro daquele cesto. A praça ficou imóvel. Um silêncio, não houve viva república, não houve abaixo a nobreza. De modo algum, ninguém ousava falar. E alguns biógrafos de Madame Elisabeth dizem que pela praça toda se difundiu um perfume de rosas. E normalmente era o perfume de sangue. O sangue tem um perfume que não nos agrada. E também já o sangue estragado daqueles outros que já tinham sido guilhotinados. Todo esse mau odor desapareceu e um perfume se evolou do corpo de Madame Elisabeth, que foi jogado numa carroça e conduzido a uma fossa, junto com outros, num cemitério ali por perto. Aqui nós temos a Revolução e a Contra-Revolução, como sublinhava o professor Plínio Correia de Oliveira. A Revolução mentirosa, fraternidade, igualdade, todos nós somos irmãos, não? Mas sanguinária, impiedosa, desde a prisão, do julgamento e até a execução. E a Contra-Revolução, na sua bondade, na sua elegância que elas tinham, e, finalmente, na hora da morte, no seu desejo de encontrar a Deus, que os receberia em razão do martírio pelo qual passavam.